O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Irmãos, glória a Deus, feliz quinta-feira, essa quinta-feira fluindo, essa quinta-feira de frequências rompedoras, um fluir intenso do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje mais um dia, porque a nossa vida é esse fluir. E se nós não tivermos esse dispensar do Senhor, o que será da nossa vida? Eu ouvi uma frase nesses dias que me marcou muito. Eu posso dizer que eu ouvi muitas frases. E não é sobre uma frase inspiradora, uma pessoa inspiradora, mas sobre a vida que essa pessoa expressa em ressurreição. Inclusive, isso está escrito no livro Igreja Gloriosa, que é uma outra experiência que eu quero contar aqui também. Hoje, nessa manhã, eu quero contar muita coisa. Quero contar as experiências, falar desse Cristo vivo. Mas quando alguém passa pela cruz, né, como todas as suas situações como nós vivemos, mas passa pela cruz, ela tem uma vida em ressurreição. Então aquilo que ela fala é muito inspirador, né? Traz para nós revelação, entendimento, inspira, e nós queremos ser como essa pessoa, né? Não porque ela fala eloquente, porque ela é muito inteligente, não, porque ela tem uma vida em Cristo. E isso é muito atrativo. A Bíblia fala em Isaías que Jesus não tinha nada que nos atraísse. Não tinha uma formosura, alguma coisa que a gente olha e fala, meu Deus, que lindo. Mas a palavra atraía, a palavra é atraente e a palavra é uma pessoa. Como que nós dedicamos a nossa vida, né? O nosso tempo aí para um lugar para estudar essa palavra aqui, para estudar. E na verdade não é para estudar, é para nos relacionar com essa palavra e saber mais desse Deus. Então, quanto mais tu busca, mais tu encontra de fato. Glória a Deus. Nós tivemos aí a conferência, irmãos, as palavras são espírito e vida mesmo. Hoje, nessa quinta-feira de frequências rompedoras, nós vamos falar dessa palavra, né? De quem tem uma vida em ressurreição, de quem tem a disposição da renúncia, porque a nossa frequência ela é uma expressão do nosso espírito. A nossa frequência ela pode ser avassaladora, arrebentar o inferno, porque você tem um espírito quebrantado, o inimigo não suporta um espírito quebrantado. Mas, voltando à frase que eu ouvi essa semana, foi sobre serviço. Eu vim de uma experiência de servir muito. Mas o servir, eu tenho muita consciência, irmãos, assim, que eu sempre tive uma abnegação na obra, de querer entregar tudo. Sei também que em muitas entregas havia meu ego, minhas demandas pessoais, enfim. Mas existe sim, né, a nossa realidade no espírito. Mas, irmãos, nós trabalhávamos muito, né? As pessoas hoje trabalham muito numa tentativa frustrada de agradar o Senhor, de fazer tudo certo, de ter o checklist cumprido lá, né? Tudo já feito. Só que o serviço, olha a frase, o entrar, né? E o sair do Senhor,
que ao dispensar de Deus, esse é o nosso serviço. Que Deus nos livre de fazer qualquer obra e reclamar depois, né? Está cansado? Ai, porque tudo sobra para mim. Meu Deus, colocar meu nome em todas as escalas. Sabe essa coisa? Faz muito tempo que eu não ouço esse discurso, mas eu ouvi muito e falei muito. E que libertação é poder receber o Senhor e expressar o Senhor. Esse é o nosso servir. Nós ficamos muito condicionados a um trabalho e ficamos, na verdade, escravos desse trabalho. Marta e Maria. Aí tu vai dizer, não, mas alguém tem que trabalhar. Alguém tem que fazer alguma coisa nessa casa, né? Ai, que não seja eu. Irmãos, não é sobre isso. É sobre prioridade. Eu tô com o Senhor, é o Senhor. Eu preciso expressar o Senhor. Eu não tô aqui porque eu preciso de uma planilha de números para dizer que eu salvei tantos, que eu fiz uma revolução, que Deus usou minha vida. Olha, isso também por muitos anos era uma marca muito forte, né? Minha, dos que estavam comigo, do quanto Deus me usa como uma qualificação, ou do quanto Deus fala comigo, como Deus se revela em sonho, né? Ou a revelação é só minha. E eu pude, nesses últimos dias, estar com irmãos que eles não tinham posse da revelação, eles tinham dispensar da revelação. E para mim foi assim, um bálsamo. Nós vivemos tempos onde nós achamos que somos suficientes e autossuficientes, mas você precisa do corpo. Eu tive muita consciência nesses dias de pertencimento. Aquilo que eu pertenço, o corpo que eu pertenço é muito maior aquilo que nós pertencemos. Nós ficamos condicionados a uma circunstância, mas nós somos pertencentes ao corpo de Cristo na Terra. Não uma pessoa aqui, ali. São milhares de pessoas no mundo inteiro. Aonde você for, tem um irmão. Você pode compartilhar dessa vida, né? Isso é maravilhoso. E o Senhor me colocou numa casa e houve uma certa resistência no ambiente espiritual. E o Senhor nos dá autoridade de possuir, de resistir. E naquela casa, na primeira noite, foi uma noite difícil, né? Tive uma crise alérgica, essas coisas todas. Mas sabe quando você tem um desfrute do Senhor, que nada consegue roubar aquilo que de fato você foi fazer? Eu não vou ficar distraída. Como a questão de saúde, com isso, quantas coisas. Eu estou só falando uma, irmãos, foram muitas coisas. Mas nós não nos distraímos, porque o foco é o Senhor, Ele é o alvo em todo o tempo. E glória a Deus, porque nós temos esse brilho, essa luz que nos atrai. Esse Senhor que nos atrai. E, irmãos, eu quero ler o matinal. Não, devocional. Esse que eu tenho feito, chamado Uma Mesa no Deserto. E o final do dia de ontem, eu quero ler e ler o dia de hoje também. Diz assim, que quando nós vivemos pela lei, nós somos muito críticos, né? E lá, na conferência, o irmão falou assim, que nós precisamos nos criticar. Quanto mais você tem luz do Senhor, menos você critica os outros. Eu venho de uma cultura de ser muito arrogante, de ter muita autocrítica e de criticar os outros, né? Geralmente quem se cobra demais dos outros e vice-versa. E aí o Senhor vai desmontando esses formatos naturais, né? Porque nós nascemos de novo. E aqui é muito rico porque fala assim que quando nós vivemos então pela lei, nós somos assim, né? Nós percebemos as pessoas, nós somos indiferentes com as pessoas, né? Percebemos as nossas diferenças e nos tornamos indiferentes. Mas Deus é tão grande, né? Para nos uniformizar. E então as pessoas não têm de ser conformadas a mim, ao meu jeito, mas à morte de Cristo. Isso é justo. A acidez das maçãs indica que elas não estão maduras. As maçãs maduras são doces. As maçãs maduras são doces. Se Deus de fato está produzindo algo em mim, não terei dificuldade para conviver com outros santos cuja história é diferente da minha. Então nós aprendemos a ter a comunhão dos santos. Ela não fica no nível raso de afinidade, mas ela penetra na profundidade da experiência. Não tem ninguém tendo a sua revelação maior do que o outro, porque nós não estamos preocupados com isso, mas desfrutamos da experiência de cada irmão.
E como nós somos um único corpo, a experiência dele também é a minha. Irmãos, como eu fui acrescentada, glória a Deus. E como falar irmãos nos aproxima, né? A palavra irmãos. Conheci umas irmãs que têm filhos meninos, tivemos um momento muito especial de compartilhar também. E eu defini como irmãs. Somos irmãs em Cristo. E tivemos essa comunhão. E hoje, dia 19 de fevereiro, Lucas 15, 22 fala assim: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Irmãos, Deus é tão rico que o seu maior prazer está em dar. Seus tesouros acumulam-se tanto que é triste para Ele quando lhe negamos a oportunidade de concedê-los com generosidade para nós. Quando o filho pródigo retornou para casa, o pai não o repreendeu pelo que havia esbanjado, nem o indagou sobre o que havia feito. Ele simplesmente se alegrou com a oportunidade que o retorno do filho lhe proporcionara de gastar mais. A alegria do pai estava em ver no filho alguém para receber roupa, anel, sapatos e a festa. A sua tristeza era não ter encontrado esta característica no filho mais velho. É triste para o coração de Deus quando tentamos prover-lhe coisas. Ele é muito, muito, muito rico e sente uma verdadeira alegria quando simplesmente permitimos que Ele nos dê, e nos dê, e nos dê outra vez. Seu desejo é ser o eterno doador e o eterno benfeitor. Oh, se pudéssemos ver quão rico e grande Ele é. Deus quer nos dar coisas. Deus quer te acrescentar. E a palavra fala que se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o Senhor. Como que alguém que pede, né, para nós vai pedir pão e nós vamos dar uma pedra? Não, eu tenho 2 filhos e eu gostaria de ter mais de verdade, pela alegria de compartilhar Cristo com eles. É desgastante, sim, na comunhão com as irmãs falamos sobre isso, né? Que é um desgaste muito grande. É uma entrega muito, muito, muito grande. É uma renúncia absurda. Só quem é mãe sabe, né? Desde a barriga, desde o amamentar, né? Depois segue para amamentar, parto. Peraí, não vamos pular a parte mais dolorosa, tem parto. Aí tu fala, não, mas se tu foi cesárea, foi tranquilo. Então aguenta o pós-parto. Nós levamos ali a anestesia, né? Terrível. Depois você tem um corte. Depois esse corte demora para cicatrizar, isso são muitos pontos. E você sente dor até para levantar, para pegar o bebê, para qualquer coisa, né? Não dá para fazer nenhum movimento. E a criança fica totalmente dependente. Depois tu fica aí 1, 2 anos, nem sente aonde fez o corte, fica formigando, né? Irmãos, são tantas coisas. E o dia a dia, o desgaste, né? Compra coisa, nunca é suficiente, mas eles são tudo para nós. E que é tão gostoso dar coisas para eles, né? Dar melhor comida, dar melhor roupa. Eu saí com o Davi hoje para comprar material e ele falou, pode ser esse caderno, né? Pode ser isso aqui. Eu pensei, não pode, filho. Vamos escolher o melhor. Vamos escolher um mais bonito, mais a tua cara, né? Porque ele é lindo. E foi tão bom, é igual as compras que eu fiz pro Benjamin. O material da escola, né? Chega fevereiro, irmãos, é uma loucura, né? Senhor, e aniversário dele. Suprimento que só o Senhor para enviar, parcelamentos. Deus proverá todas as coisas, porque a nossa motivação, ela é de dar. Imagina o Senhor que quer te dar grandes coisas, que quer te acrescentar com grande. Ele está pronto, imagina quantas coisas Ele tem no seu tesouro infinito para nos abençoar. E nós ficamos tão restritos, né? Não dá, não consigo, não posso. Às vezes eu também caio nas minhas restrições. Mas a única restrição que nós podemos permitir é a do Espírito. Porque o Senhor nos abençoa. O arranjo de Deus para eu estar na conferência foi o Senhor. O arranjo de Deus para eu dormir foi o Senhor. O arranjo de Deus para eu comer. O arranjo de Deus para eu chegar. O arranjo de Deus para eu voltar. Tudo foi o Senhor. Tudo. E na conta, a nossa conta não bate, né? Vai lá, faz o cálculo. Não bate. Mas nós temos no Senhor aquilo que é o incontável, né? Até para explicar é inexplicável. E glória a Deus, porque nós não queremos explicar o Senhor, explicar como Ele faz. Nós queremos desfrutar, experimentar, desfrutar e expressar.
Glória a Deus. Essa é a semana do tabernáculo transbordante no fluir quântico de um manancial divino. Olha isso. Você é um tabernáculo transbordante. E nós temos esse fluir quântico de um manancial que vem do alto. É divino. Então eu recebo do Senhor e eu fluo. Esse é o nosso serviço. Recebe e entrega. Como dar é melhor do que receber, porque é uma fonte inesgotável. Então você tem isso. E hoje é a frequência divina e única que rompe padrões religiosos na inconfundível voz transbordante, que anula a paralisia da tradição. A palavra fala que a voz do Senhor é a voz das muitas águas, é como a voz das muitas águas, porque é um fluir intenso, é um fluir rompedor, é uma frequência purificadora. É isso que nós recebemos. Eu já quero começar lendo, né? O Senhor me deu graça, irmãos, que eu trouxe alguns livros que estavam lá em São Paulo, alguns livros que eu tinha deixado. Eu fiquei muito feliz que eu peguei uma das minhas... Não posso dizer que é a primeira Bíblia, porque minha primeira Bíblia foi uma Bíblia que era da minha avó, da mãe do meu pai. E eu adaptei ela, né? Fiz toda uma colagem. Eu tenho foto dessa Bíblia, mas eu presenteei um irmão muito chegado, de muitos anos atrás, com essa Bíblia, quando ele foi para o curso de pastores. Mas, em especial, eu queria muito comprar uma Bíblia de estudo, que era a Bíblia do meu pastor na época, do Bispo Paul Johann Birger. E aí, ele tinha uma Thompson. Irmãos, naquela época, bom, hoje uma Thompson é cara, né? Mas naquela época, para mim, com 16 anos, era muito mais cara. Meu sonho era ter uma Thompson. Eu fiz 17 anos e não, fiz 18. Fiz aniversário, pedi de presente, ninguém me deu a Bíblia. E eu falei, um dia eu vou comprar essa Bíblia. Aí quando eu me mudei aqui para essa cidade que eu tô morando hoje, eu morava de favor na casa do meu tio. E então teve um dia que eu ganhei uma jaqueta de uma marca assim cara, né? De presente, nem lembro do que era. E eu vendi para uma amiga no intuito de comprar uma Thompson. E eu fui na livraria, vi o valor da Bíblia e precifiquei a jaqueta. Eu falei, custa tanto. E ela, tu faz algum desconto? Não faço desconto nenhum, eu preciso comprar uma Bíblia. Mas é uma Bíblia, gastar todo esse dinheiro para uma Bíblia, né? E tá aqui, irmãos. Ela era meu diário, aqui atrás tem muita coisa escrita. Experiências, situações, desenho, recado, meu Deus. E tá aqui. Eu nem consigo ler, a letra é tão pequenininha, mas é uma Bíblia de estudo. E glória a Deus, eu acho que até assim, dando uma afastadinha dá para ler. E eu vou ler aqui nessa Bíblia mesmo, João 7, 45. E hoje é tudo assim, na Bíblia, no papel, não tem nada digital aqui. A única coisa digital é a nossa conexão aqui, né? Aleluia. Mas eu lembro que quando a gente ia pro culto, eu tomei nostálgica depois que eu peguei esses livros. Tem esse livro aqui também, ó. Manual Bíblico. Muito rico esse livro também. Falando em livros, irmãos, aqui eu quero te indicar, tá arrebentada essa capa, eu vou contar essa história, mas tá arrebentada, mas Igreja Gloriosa. Que livro glorioso. Eu recebi esse livro assim que eu conheci os irmãos em Sumaré. O irmão Hamilton me deu esse livro e falou, olha, que está escrito, destruir nossa elevada autoestima. Aleluia. Tem muitas anotações aqui. Eu comecei a ler esse livro muitas vezes. E assim que eu conheci os irmãos, o irmão Hamilton me deu esse livro e falou, leia, irmã, depois a gente conversa sobre isso. Nós nunca conversamos sobre isso, porque eu nunca consegui terminar esse livro. Acho que eu não tinha constituição para isso. Eu chegava numa parte, eu parava. Era profundo demais, né? É uma história que eu me conecto muito da igreja, das mulheres. Mas não era o tempo. E eu tenho muito isso, né? Existem ciclos e livros. E eles estão conectados. E então, eu comecei a ler esse livro esse ano. De novo. Pela 1000ª vez. Eu terminei de ler esse livro na conferência. E o irmão Hamilton ministrou sobre a mulher e o filho varão. Que é sobre esse livro. E ele citou a Igreja Gloriosa o tempo todo. E ele falava, eu pensei, meu Deus, tudo que eu li, né, as coisas que eu desfrutei, esse livro me impactou demais. Irmãos, ele fala do muro de Neemias. Eu vim de um lugar onde nós tínhamos a visão de Neemias, e tudo que eu li aqui eu nunca li ou entendi em 25 anos
E de repente o Senhor se revela. E você descobre Apocalipse, não aquele livro que te dá um medo, de uma situação que vai acontecer, que te coloca um peso e até um legalismo, né? E um peso religioso sobre será que eu vou ficar? O que vai ser de mim? Ai meu Deus, trombeta, anjo, ai meu Deus. Não, ele é um livro de intimidade, de revelação, de comunhão, um livro para os buscadores. É um livro muito especial. E que nós não podemos deixar de ler tudo que está em Gênesis. A configuração de Gênesis é a configuração de Apocalipse. E, irmãos, é demais. É o alfa e o ômega, né? Nós temos o princípio e o fim. E não tem nada antes dele, não vem nada depois dele. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Eu já estou me sentindo uma senhora, que sou, tendo que botar um óculos para poder ler e poder enxergar. E na igreja era assim, né? A gente ouvia as páginas, né, da Bíblia e o pastor pregava, e eu lembro do Bispo Paul falando, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 7, aleluia, aqui no versículo 45, e demorava, né, até os irmãos encontrarem, né, um outro ajudava, né, hoje é tudo digital, e aleluia. Aqui diz assim, finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não trouxestes? Por que não trouxeste quem? Jesus, né? A luz trincando aqui nessa lente. Preciso daquela lente top, anti-reflexo. Então, por que vocês não trouxeram Jesus, né? É tão fácil, ele prega em tanto lugar, é só buscar ele, né? Mas o testemunho, né, irmãos, nos protege. E aqui diz assim, responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Aí eles falaram, sim, vocês foram enganados também? Meu Deus, creu nele algum dos chefes ou dos fariseus? Eles estavam desesperados, porque o que Jesus falava era muito rico. Lá em Mateus fala, em Mateus 7 também fala, que Jesus falava não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. E essa autoridade é a autoridade de quem tem vida. Amém? É de quem tem vida. Porque não é uma palavra morta, não é um estudo religioso, não é um ensino religioso, não é ler um livro, porque eu estou fazendo um devocional, porque eu tenho que cumprir minha meta de leitura, disso, daquilo. Não, eu vou ler com vida. Eu estou em ressurreição. Eu preciso ter essa vida e manifestar essa vida. E aqui até eu compartilhei, irmãos, lá na conferência, isso aqui, olha só. Algumas vezes, quando nós sentamos a presença de uma pessoa mais velha, né, nós sentimos que ela é alguém que está realmente andando com o Senhor. Ele fala aqui de Enoque. Então ele fala assim, essa pessoa tem uma qualidade especial, né? Algo que saiu do fogo. Ela é uma pedra preciosa. Na presença dessa pessoa, nós podemos tão somente nos curvar e dizer, como desejamos que nós também possamos ter algo que seja tão inspirador e tão tocante. Mas não são palavras que inspiram e tocam as pessoas, mas é algo que passou pelo fogo. Irmãos, é uma vida de ressurreição, né? Que sofreu pressão. A pedra preciosa era o resultado de uma pressão, de uma situação agressiva, né? De uma cruz. Aleluia. E então, ele fala, né? Que Deus nos livre de sermos rasos. Somente aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado dentro da nossa vida é de algum valor ou de alguma utilidade. Somente aquilo que o Espírito Santo queima dentro de nós tem valor. Somente aquilo que ele queima. E assim, até a sensação quando nós lemos a palavra, alguma coisa queima, né? Brilha, arde, é o Senhor testificando. Mas também o fogo que consome aquilo, que é nosso ego, né, a nossa natureza humana. Então, quando você passa por situações aqui, fala pessoas mais velhas, por causa da experiência, mas isso não é a tua idade, né? Porque muitas pessoas também são mais velhas, mas não têm a experiência de Cristo. Mas quando você experimenta o Senhor, você abre mão, você passa pelas tuas guerras e renúncias, e entregas, sacrifícios, né, e esvaziamento. Tudo isso é um trabalhar dessa pedra preciosa, está extraindo uma pedra preciosa. E quem desfruta disso, quem está conosco? Há algo naquele irmão que brilha muito. É a vida de Cristo nele, é o trabalhar do Senhor. E aqui fala que o Senhor Jesus, ele fala, né? Jamais alguém falou como este homem. Que frequência rompedora, única, inédita.
é do Senhor. Imagina se o Senhor tem essa voz, e essa voz ecoa em mim, porque nós somos esse tabernáculo, essa frequência rompedora habita em mim, está em mim. E ela vai romper com o quê? Com padrões religiosos. E é uma voz inconfundível. É uma fonte que jorra. É isso que nós carregamos. Esse é o tabernáculo vivo, é o tabernáculo transbordante. Nós carregamos uma frequência divina. E sabe, irmãos, eu vou mesclar tudo assim, porque me lembra palavras que os irmãos falaram e situações que eu anotei. E nós precisamos dessa luz, né? Assim, ó, eu tô em algum lugar, eu vivi isso hoje. Eu levei o Benjamin na natação. Hoje foi um dia, eu cheguei 5 horas da manhã. Peguei um Uber pra minha cidade. Fui já direto pra academia, né? Porque pensei, se eu dormir, eu já sei o que vai dar. Eu fui pra academia, fui no mercado, não tinha nada em casa. Fui arrumar as coisas, tinha que comprar material do Davi, arrumar as coisas pra escola dele amanhã, levar o Benjamin pra escola à tarde, natação, né? Eu me alegro com todas as portas que o Senhor abriu, mas hoje era um dia que eu só queria dormir, ficar quieta aliás, ontem, né? O dia que eu só queria dormir, ficar quieta e pronto, e amém. Mas, irmãos, Deus vai te dando assim um renovo, né? E cada momento que eu parava em algum lugar, me vinha assim, sempre alguma palavra da conferência. E é como se eu estivesse suspirando a palavra. E eu falei, Senhor, que estado de alegria é esse, né? Que eu posso suspirar a palavra de Deus. E que se ninguém fala nada, eu estou suspirando. E se alguém falar comigo, eu estou respondendo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então o irmão falou que nós somos essa casa do Senhor, né? E precisamos viver na vontade perfeita e não permissiva do Senhor. Existe a vontade permissiva, mas a perfeita é aquela que Ele escreveu, né? Ele preparou de antemão para você andar nela. E Ele falou assim, as nossas palavras, elas nos condenam ou nos justificam? Que palavras que nós temos? Porque muitas vezes transmitimos palavras que não têm origem no Senhor. E a Bíblia fala que nós vamos dar conta de toda palavra inútil, né? Quantas conversas inúteis nós temos o dia inteiro. E como eu posso ter uma palavra útil agora? Olha, hoje me deparei com pessoas com tantas conversas inúteis. Mas eu tenho vontade de sair da conversa, eu não quero falar. Mas hoje eu pensei, eu vou semear uma conversa útil, uma palavra útil aqui. Alguma coisa útil. Eu vou trazer utilidade para esse momento. E que nós possamos nos mover dessa forma. Nos mover mesmo, né? O irmão disse que Ezequiel 1 fala sobre o vento, sobre o fogo, sobre a nuvem e o elétron. O elétron como mesclar do ouro e da prata. O ouro como a vida divina do Senhor, né? A prata como a vida redentiva do Senhor. Então é uma vida divina redentiva. Esse elétron é uma energia, né? É uma luz. Haja luz. Nós falamos agora o quê? De vento, de fogo, de nuvem. O vento é uma energia, se você assoprar no fogo, vai aumentar o fogo. A nuvem ela é um guia, né? À noite ela tinha uma coluna de fogo. De dia era uma nuvem. Mas quando está escuro é fogo. Para que nós possamos enxergar. E essa energia que nos guia é mesmo um relâmpago, né? E glória a Deus, se mover como um relâmpago é o Senhor que de repente faz. Que como um relâmpago brilha diante de nós, brilha diante dos nossos olhos, nos faz enxergar, nos dá uma experiência. Você está ali patinando algumas coisas, mas de repente uma luz brilha. E nós nos movemos assim. Peça para o Senhor, produza em mim esse tipo de experiência. Produza em mim esse tipo de pessoa que pode viver o teu propósito, que se move dessa forma, que não está no permissivo, mas não está ali sempre com cartão amarelo, mas está no mover e no fluir do Senhor, na sua vontade perfeita. E a vontade perfeita passa pela nossa renúncia. Em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos ter uma oração sincera e falar, Senhor, eu me abro a Ti. E o irmão disse assim, talvez tu precise fazer uma oração assim, Senhor, me abre para eu me abrir.
Me toca para eu ser tocado. Faz alguma coisa antes para esse próximo passo acontecer. Mas seja sincero na tua busca, porque nós queremos crescer nessa vida divina. Amém? Nós queremos crescer nessa vida divina. Glória a Deus por esse tempo. Já são aí 28 minutos, mas eu quero, irmãos, que cada um aqui, cada um que acessou essa transmissão, possa ter essa palavra viva no seu interior e possa desfrutar do mover do Espírito, das transações espirituais que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo, do dar, do receber, do dispensar. A economia divina é isso, a economia de Deus é esse dispensar, é o Senhor que se dispensa a nós. E nós transmitimos, olha, esse Deus infinito, né, numa natureza finita, mas ativando o nosso espírito que também é infinito, nos dá esse mesclar. É muito forte tudo isso, né? E essas palavras vão nos dando cada vez mais entendimento, cada vez mais vida. Você tem palavras para a tua oração, você tem palavras para lidar com o inimigo, você tem adoração, né, que confunde o inimigo e te dá total realidade. Como é bom louvar o Senhor, como é bom declarar quem Ele é, o que Ele faz em nós, o que Ele é em nós. Nós não podemos desprezar essa vida espiritual. Nós estamos vivendo um tempo. Eu tive comunhão essa semana com outra irmã que veio dos Estados Unidos, e ela disse: dos dias maus, da volta do Senhor, para onde nós vamos correr? Né? Eu quero falar como Pedro disse: para onde iremos? Né? Os discípulos falaram: se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde você vai, irmão? Há perseguição religiosa em todo lugar. Aqui na vizinhança tem perseguição religiosa em alguns lugares, agressivamente, né? Uma perseguição agressiva. Vá para os pés do Senhor. Nós não sabemos os dias que virão, mas nós temos o Senhor em nós. Nós temos a alegria de saber que talvez o que me espera não seja aparentemente bom a meu favor, mas a minha alegria está ao Senhor que sempre está comigo. Eu espero pelo Senhor como vigia, o guarda, né? Tá esperando amanhecer, tá ali a noite inteira só esperando o sol nascer, para não precisar mais guardar aquelas portas. Nós temos o Senhor, nós temos o nosso descanso nele, só esperamos por ele, apresentamos a nossa oração nessa manhã e ficamos o dia inteiro aguardando a sua resposta. Falamos de louvor, quero compartilhar uma composição que a nossa irmã Kate fez da palavra de domingo, do fluir nesse domingo, da palavra que o irmão liberou, o irmão Bispo Betão. Todo mundo pergunta por que eu ainda chamo ele de bispo, né? Eu acho que o nome dele é bispo. E eu, ainda sabendo que esses cargos não têm efeito nenhum, o sacerdócio dele foi o que sempre me abençoou. E como nós podemos nos relacionar com o sacerdócio dos irmãos, essa é a profundidade. Talvez você lidar com o irmão, buscando nesse irmão afinidade, você vai encontrar somente distância, né? Porque não tem afinidade. É muito legal ter afinidade, mas é muito raso. Quando você encontra o sacerdócio, a profundidade, a conexão, você desfruta de uma aliança. É isso que você tem que desfrutar. Da aliança do Senhor, é só isso, irmãos, mais nada. Glória a Deus. Então desfruta dessa comunhão, da porção da irmã Kate, nessa manhã, o teu espírito, e daqui a pouco eu estou voltando. Hoje um pouco mais devagar, né? Um pouco mais lenta, um pouco rouca ainda, mas menos rouca que na terça-feira, mas sempre com a vida do Senhor. Aleluia. Prossigo para o alvo.
prossigo fluir, pois agora águas vivas fluindo de mim, fluindo de mim, fluindo de nós, águas vivas, águas vivas. Tenho sede, confesso, amado, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Tenho sede, confesso, amado, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Libação é minha única opção. Aleluia, voltando aqui, aleluia. Quero compartilhar, hoje eu vou compartilhar um livro, eu sempre compartilho sábado, né, na rádio, um trecho de um livro. E glória a Deus, você agora, já falamos, né, na primeira parte do programa, e você já desfrutou aí do louvor da irmã. E agora eu quero compartilhar um livro. Como eu sempre faço aos sábados, compartilho aqui a Ortodoxia. Sabe que alguém já tinha me falado desse livro? E eu acho até que eu tenho ele em PDF. Inclusive, irmãos, eu tenho um link de muitos livros interessantes. Se alguém desejar, é só pedir, coloca nos comentários. Eu quero o link. Amém. E amém. Aqui ele fala assim, eu quero compartilhar na página 11, que diz: João era o mais próximo do Senhor. E aqui, na verdade, ele vai falar das 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas com uma representação. E isso me fez pensar que como o Senhor sempre tem uma extração, né? Porque o vencedor, o filho varão, ele é uma extração daquela mulher, né? Que representa a igreja. Ele é uma extração e são os vencedores. É uma parte. Quando o Senhor no evento lá do Bezerro de Ouro, ele chama, né, os irmãos, a tribo que vai se dispor a guerrear até contra o irmão, né, por conta da idolatria. Os levitas se levantam, né, a tribo de Levi. E eles então se tornam representantes de todas as tribos diante do Senhor. É uma extração, né, uma parte. Tem vários, assim, o próprio primogênito, a marca do primogênito é uma parte, né, dessa consagração à primícia. É a parte que consagra o todo, o dízimo, uma parte que consagra o todo. Então, o Senhor, ele tem essa dinâmica, isso é uma dinâmica do reino, né? Da parte. E assim, aqui ele fala muito sobre João. E eu vejo que as 7 igrejas também é uma representação das igrejas. E ele fala, em especial, de João e como João é diferente na sua abordagem. E que tanto entre as cartas ali, a dele é a última, como no Novo Testamento dele é o último também, nos evangelhos, o dele também é o último, né? Ele é o último dos 4 evangelhos, das cartas, né, de Paulo e tal, ali que tem a 1 Pedro, as últimas são de João. E o último livro da Bíblia também é de João, que é Apocalipse. Ele encerra alguma coisa. Ele é aquele que, ou continua, né? E ele era aquele que remendava as redes, né? Alguém começava e ele continuava. Então ele tem essa situação. E ele fala muito de João aqui. Ele fala, João era o mais próximo do Senhor, porque se reclinava no peito do Senhor. O filho está no seio do pai. E João estava no seio do filho. Contudo, no dia em que ele viu o Senhor, ele caiu aos seus pés como morto, porque ele é o juiz. Anteriormente, nós o víamos como o Senhor da graça. Agora, nós o vemos como o Senhor do juízo. Mas o juízo aqui é o juízo executado por um sacerdote, porque implica aparar os pavios. Ele está explicando sobre aparar os pavios, que o sacerdote fazia isso no lugar santo. Naquele dia só haverá juízo. Todos os filhos de Deus devem um dia conhecer o temor e a santidade do Senhor. Então não argumentarão mais.
A luz elimina todas as razões. Além de iluminar, também mata. Ele está falando dos pavios, aonde acendia a luz. Então ele aparava, tirava o que estava queimado, para poder acender. Essa luz, então, irmãos, além de nos iluminar, ela também mata. A luz que resplandece em todas as partes da Bíblia aniquila a vida natural do homem. Os homens podem ter muitas razões, porém, diante do Senhor, todas elas desaparecem. É verdade. Todos os homens cairão como mortos no chão, assim como João caiu. Quanto mais longe uma pessoa está do Senhor, mais tem confiança em si mesma. Mas é impossível suportar a luz de Deus para essa pessoa. Devemos ser tratados por Deus pelo menos uma vez. A primeira parte de cada epístola mostra quem é o Senhor. E as palavras que se seguem estão baseadas nessa revelação do Senhor. Aquele que não conhece o Senhor não pode ver a igreja. A igreja é a continuação da cruz. Não é possível conhecer a cruz e, contudo, não conhecer a extensão da cruz. Estas 7 epístolas começam com o Senhor e terminam com o chamamento aos vencedores. Por que ele está falando isso? Porque como ele se refere aos candelabros, o Senhor que andava entre os candelabros, ele mostra onde estava o candelabro, no santo lugar, onde o sacerdote estava ali para aparar aqueles pavios. E ele diz assim, segundo a Bíblia, os vencedores são as pessoas normais e comuns. Aqueles que não são anormais em tempos de anormalidade são os vencedores. A maioria das pessoas está abaixo desse nível. Os vencedores não estão acima desse nível, mas nesse nível. Hoje, Deus chama os vencedores para se disporem a andar segundo o modelo normal que existia no princípio. A vontade de Deus nunca muda. Ela é como uma linha reta. Hoje os homens caem, falham e pioram continuamente, mas os vencedores são restaurados de uma forma nova para fazer a vontade de Deus. Eu queria falar mais sobre isso aqui, mais extenso, mas eu queria recomendar essa leitura, A Ortodoxia da Igreja. Leia esse livro, irmãos. Leia esse livro. Leia, irmão e irmã. Leia mais. Leia. Sabe qual livro você precisa ler? Muito, muito. Esse aqui, a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. E nós temos a palavra do Senhor tão rica, para desfrutar diariamente. O irmão Juan falou sobre isso. Como é que nós podemos não ler a Bíblia? Eu preciso ler todos os dias. Preciso me alimentar dessa vida todos os dias. Vai acabar aqui a transmissão. Desliga tudo. Não vai para o próximo vídeo. Não fica se alimentando de comentários. Porque hoje tem vídeo que, ele é mais legal pelo comentário do que pelo vídeo em si. E nós ficamos aí numa vida tão fantasiosa. Aliás, foi uma coisa que muito foi falado sobre como o celular nos rouba, como a rede social, o conteúdo. E o excesso de conteúdo te rouba. Existe um conteúdo, irmãos, que nós não podemos desprezar. Esse é o nosso conteúdo. Esse é o conteúdo da tua vida. Sabe que na palavra, dizia ali que nós lemos na primeira parte, eles não conseguiam pegar Jesus, Não conseguia. Ele fala como ninguém nunca falou. E quando o Senhor fala conosco, Ele fala como ninguém nunca falou conosco. É um amor como ninguém nunca te amou. É um cuidado como ninguém nunca te cuidou. Esse é o Senhor. E por que ninguém podia pegar o Senhor? Porque se você tentar pegar água, vai hoje pegar água. Vai lá nas cataratas, lá de Foz do Iguaçu. Vai com a tua mão pegar um pouco de água. Você não consegue pegar água. Você até sente, mas não consegue segurar nada. Você precisa ser um vaso para receber essa água. Você precisa entender que essa água ela é um dispensar. Por isso que eles falaram, ele fala como ninguém nunca disse, porque o Senhor estava se dispensando e eles se viram ali como um vaso para receber. É assim que nós podemos conter o Senhor. Eu não posso prender o Senhor, eu não posso pegar Ele com as minhas mãos, eu não posso pegar essa água, mas eu posso conter essa água e o Senhor iria entregar a sua vida espontaneamente.
no dia certo, no momento certo, diante do beijo de Judas, né? Chamando Judas de amigo, confrontando a natureza pecaminosa, divisiva, destrutiva. Meu Deus, promovendo e oferecendo comunhão em todo o tempo. Então ele iria entregar a sua vida espontaneamente, porque esse é o testemunho. E glória a Deus, porque quando você entende quem você serve, o Deus que habita em você, essa frequência também mora em você. Que possamos ter palavras inéditas, não para surpreender alguém com alguma coisa que ninguém tem, inspirando, tocando, mas como eu li no outro livro, é sobre você ter uma vida em ressurreição. Sabe que nada, aliás, tudo sem vida não tem valor nenhum, é valor igual a nada. A morte não tem valor nenhum, então a tua vida, o teu resultado tem que ser uma vida em ressurreição. Aquilo que falamos tem que ter vida, é inédito porque ninguém falou com essa vida, com essa propriedade, com esse amor, porque fala de um jeito que constrange. Esse é o Senhor que habita em nós, que nós possamos nos ambientes ter a nossa conexão interferente de terça-feira numa frequência rompedora. E você, com essa frequência, você rompe, você destrói, desfaz fortalezas do inimigo, muralhas que se levantaram para criar divisão. Você tem uma frequência rompedora e ela vai reverberando até romper, destruir, dilacerar e abrir. Nós somos portas. O Salmo 24 fala: levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Nós somos um acesso, irmão. Ele entra e ele sai. E esse é o nosso serviço. Nós somos esse acesso. Você é essa porta. Você abre esse caminho. Você tem esse acesso rompedor. Aleluia. Que alegria de poder compartilhar nessas palavras. Eu quero orar com vocês. Eu quero invocar o Senhor com os irmãos. Eu desejo nessa manhã compartilhar mesmo da oração. Sempre a oração é algo mais precioso que existe. Aliás, o irmão Arthur teve um dia, o Senhor proveu uma casa tão especial. Ela tinha uma cara, era como se eu estivesse numa casa na França. É essa a sensação. Inclusive, o sobrenome do dono da casa é Pierre. E ele é um francês. E quando eu entrei, eu falei: nossa, parece que eu estou em outro país. Eu estou em outro lugar. Talvez por isso eu tive uma crise alérgica, né, no ambiente. Porque eu vim do Brasil e cheguei na França de ônibus. Ah, irmãos, que papo de louco. Mas era como se eu estivesse mesmo em outro país, assim, numa comunhão com os irmãos, né? E tivemos alguns momentos assim de comunhão à noite, com um chazinho. E conversando, o irmão falou assim, eu anotei. Aí ele começou a falar, eu falei: eu preciso de um caderno aqui, tem muita coisa que eu vou esquecer. Tem coisas que tatuam o nosso espírito, né? E tem outras coisas que nós gravamos e queremos praticar mesmo, né? Porque é a vida do Senhor. Isso é maravilhoso. E o irmão disse assim, são tantas anotações. Meu Deus. Aleluia. Ele falou sobre nós não fazermos nada sem orar. E ele disse assim, que o monte de pedra não é uma casa. O monte de pedra não é uma edificação. Então, nós somos essas pedras, né? E o Senhor vai nos trabalhando. Só que ter um monte de pedra junto não resolve, não é uma casa. Mas quando o Senhor coordena essas pedras, o Senhor constrói, coloca um fundamento, trabalha cada uma. Então, sim, tudo faz sentido. E vai se transformando nessa casa, nessa igreja, né, onde recebe o dispensar do Senhor. E ele disse assim, o que dispara o poder de Deus é a oração. O que dispara, ele falou que o irmão Otmani na prisão, ele tinha uma vida de oração. Então a palavra do irmão Otmani, ela alcançou o mundo inteiro, porque o poder que disparou essa palavra foi a oração. E nós, de uma forma religiosa, nos relacionamos com a oração como uma lista de pedido, né? Ou coisas que o Senhor tem que fazer. Ou até às vezes com peso. Ai, tem que ir para reunião de oração. Ai, Senhor, faz isso. Senhor, não esquece daquele irmão. Senhor, Senhor. Né? Fica uma coisa assim tão sem vida. Mas quando você acessa a vida, você só quer orar. E quando alguém para de orar, a gente continua orando.
E a gente teve uma experiência no carro. A irmã Keila começou a orar, depois o irmão, depois eu. E o Benjamin começou a falar, eu quero falar. E eu pensei que ele estava querendo falar comigo enquanto eu estava orando. Eu falei, espera, eu estou orando. Não, ele falou, eu também quero orar. Eu quero orar pelos meus amigos, pelos meus irmãos. E orou por todos aqueles que ele se relacionou, né, na conferência, as pessoas que ficaram com ele. E os pais. Aquilo para mim foi tão rico, irmãos, tão verdadeiro. Tão verdadeiro. E ele esqueceu do nome de um. Ele falou, como é que é o nome daquele mesmo? Aquele bem alto. É um desejo sincero, né? E isso é tão rico para nós, para o corpo de Cristo. Imagina para o Senhor. Que nós amemos os irmãos, né? Que nós os amemos uns aos outros com um amor fraternal, com esse amor real, né? Não é um amor da afinidade. Olha, se fala de afinidade, eu vou dizer assim, não tenho afinidade com quase ninguém. Não tenho. Mas Cristo se tornou a nossa maior afinidade. Então nós descobrimos o que nos conecta, que é maior do que aquilo que nos divide. E que isso possa tratar o nosso interior. Que isso possa romper com o nosso ego e com as nossas atitudes divisivas, sentimentos divisivos. Eu me coloco nisso totalmente, irmãos. Eu não quero viver essa cultura natural. Eu não quero. Eu quero viver aquilo que nós lemos aqui, né, nesse devocional especial, que fala que quando nós temos, né, e somos tratados nessa realidade, como a nossa reação muda, né? Que o Senhor, quando Ele está produzindo alguma coisa em mim, eu não tenho dificuldade de conviver com os santos que têm uma história diferente da minha. Glória a Deus pela história diferente, porque a história diferente completa a tua. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nome doce. Que doce. Como essa palavra traduz os nossos momentos contigo, Senhor. Traduz a nossa comunhão, traduz o suspiro da palavra dentro de nós. Que doce, Senhor, que doce te ouvir, doce a tua sabedoria, doce como o Senhor se revela a nós, e ainda que com intensidade, ainda que somos, Senhor, tão admoestados por ti, exortados pelo Senhor. O Pai exorta o Filho que Ele ama. Isso é amor. Nós nos sentimos amados pela Tua palavra, pela Tua exortação. Amamos, Senhor, aquilo que não quer nos colocar, Senhor, achatados em nada, mas nos expandir para a Tua glória, para enxergarmos que somos parte de um corpo tão grande e que toda a minha fraqueza encontra força no corpo e que tudo aquilo que eu não sou, o Senhor é. O corpo é em mim. Ó, Senhor, Tua palavra diz que Enoque já não era, porque o Senhor é, o eu sou é. Ó, Senhor Jesus, Tu és e nós não somos. Que possamos declarar todos os dias que Tu és e nós não somos. Ah, Senhor, obrigada porque a Tua multiforme graça não é uma graça única, singular, de algo específico, ela é multiforme e isso é o corpo de Cristo. Obrigada pela diversidade dos irmãos, diversidade de porções, diversidade de temperamentos, porque o Senhor afia, né? Afia o ferro com outro ferro, somos afiados. Senhor Jesus, queremos estar afiados, não para ferir, para discernir. Senhor Jesus, tira de nós mesmo, Senhor, toda arma de ataque, divisiva, maligna, e nos dá, Senhor, a mão estendida que chama para comunhão, que chama para comunhão, e comunhão é ter comunhão, algo em comum. Senhor Jesus, queremos repartir o pão com alegria, ter comunhão no pão, ter comunhão, Senhor, nas situações mais adversas, nos ambientes mais divisivos, hostis. Queremos repartir o Cristo que está em nós. Senhor Jesus, nós te amamos. Obrigada, Senhor, pela experiência viva, pelo Cristo vivo, pela palavra viva. Ó, Senhor Jesus, pelo mover das águas, pela frequência única que mora em nós. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o Senhor, que a vontade do Senhor prevaleça nesse dia, que os propósitos do reino de Deus sejam trazidos à terra
esse tesouro tão cheio de realidade, tantas riquezas do teu depósito, Senhor, que não foram liberadas porque não nos sentimos dignos de acessar. Sejam liberadas nesse dia, não porque somos dignos, mas porque somos filhos. Senhor Jesus, nos voltamos a Ti, nos voltamos ao nosso espírito nessa manhã. Senhor, nós Te amamos, amamos o Senhor e amamos a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, pelo mover do corpo, pela alegria do corpo, pelo desfrutar do corpo, pela porção do corpo, né? Como é bom pertencer ao corpo, pertencimento. Eu tenho esse aqui, ó, de pertencimento na matemática. E é sobre pertencimento mesmo. É muito bom pertencer. É muito bom, né, carregar marcas reais. E eu não tô falando sobre tatuagem. Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero compartilhar aqui no final desse vídeo um pedacinho de uma experiência com Benjamin. Quando nós voltamos do Partir do Pão lá de Tijucas, né, pertinho de Florianópolis. Ele viu os irmãos, ele vê sempre os irmãos partindo o pão. E ele quer ser um irmão que parte o pão, né? Ele já partiu a bolachinha dele, o suco dele com todo mundo, né? Já fez isso, mas chegou em casa, em especial, ele falou: eu quero uma bolacha, né? Ele pegou uma bolachinha e pediu um guardanapo para colocar em cima que ele ia partir o pão. E pediu para fazer uma oração e depois entregou o pão, né, para os irmãos, eu e o Davi. Irmãos, isso me acrescentou tanto, porque isso tem uma coisa rica que nós podemos desfrutar na vida da igreja. É referência para os nossos filhos. Aliás, eu não consigo alcançar aqui, mas tem um outro livro que eu comprei também na conferência. Eu trouxe muitos livros meus, eu vim com a mala tão pesada, meu Deus, muito pesada. Mas era livro, glória a Deus. Foi tão difícil trazer, né? Mas é tão bom chegar aqui. E esse livro fala como preparar, né, a próxima geração. E tem muitas experiências ricas. Quem sabe na próxima quinta-feira eu compartilho. Ou quem sabe nesse sábado. Irmão, sábado estarei ao vivo na Rádio Vinhedo Web. E nós vamos nos conectar às 8 horas da manhã. Eu quero deixar aqui também a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. A nossa vida ela é uma constante oferta. E eu vou te falar, o universo tem 26 constantes, né? Ele tem 27. O que equilibra o universo, irmãos, é o dar e o receber. Esse é o maior equilíbrio constante. Amém. E isso precisa ser uma constância na tua vida. A oferta, o semear. E Deus sabe aquilo que nós vamos precisar. Deus sabe o que vai acontecer. Quando você tem disposição de semear, você sempre vai ter a alegria da tua colheita. Sempre você vai ter mãos cheias de frutos novos. E esses frutos carregam novas sementes. Você desfruta e continua semeando. E depois desfruta e continua semeando. Essa é a dinâmica do Senhor. Seja um semeador. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Fica com essa experiência aqui do Benjamin, aqui na sequência. E Deus te abençoe e nos vemos sábado. Aliás, nos vemos não. Nos ouviremos, né? Porque a frequência é só voz. Aleluia. Voz rompedora, frequência rompedora na Rádio Vinhedo Web. Baixe o aplicativo, seja muito abençoado. Até lá. Shalom. O que precisa? Um guardanapo. Vai fazer uma igreja. Vai fazer como? Ah, mas o guardanapo vai aonde? Em cima dele. Ah, sim. Você é o irmão da igreja agora? O irmão responsável? Vai, Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado obrigado pelo seu corpo, pelo seu corpo, pela sua oferta, pelo seu corpo, pelo sacrifício vivo. pelo sacrifício Tu vivo. és o pão nosso, Você é o pão nosso, a cada dia a cada e dia. por toda a eternidade. Ah, Amém. Vai beijar? vai. Não, é dois. Nos dois? Vai. Aí. Dá,
Já não vai dar banho, né? Pode dar para os irmãos. Ó. Você quer, mãe? Em outras noites, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede.